Fala galera, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos conversar sobre a questão a revogação do PERSE. O que é o PERSE? Quais são os benefícios do PERSE? Quem estava integralmente habilitado a aderir ao PERSE? Será que essas pessoas ainda podem, as empresas ainda podem aderir ao PERSE depois dessa revogação? Depois deste presente de Natal, na verdade um pouquinho depois do Natal, né, que o governo federal trouxe. Ou seja, no calar da noite, no calar da virada da madrugada, no calar de 2023 para 2024, entre Natal e Réveillon, recebemos a notícia da revogação do PERSE, né? Um belo presente concedido pelo governo federal. Olha que maravilha! Olha que governo que ajuda as empresas, que ajuda a tirar os benefícios concedidos pelo PERSE. Então vamos lá, esperar o pessoal chegar. Sejam bem-vindos, Marilene, e aí, guria, ó, meus menturados chegando, dando um oizinho aqui, Felipe, dando um oizinho, Rose, sejam todos muito bem-vindos. Envie aqui o aviãozinho para os seus amigos, seus colegas que estão querendo assistir esta live, até vou fazer isso também. Deixa eu mandar para alguns colegas aqui, chame o pessoal para assistir. Deixa eu mandar aqui, manda aí alguns aviãozinhos também. Estou mandando os meus aqui. Bom, galera, seguinte. Primeiro a gente vai fazer uma recapitulação do que é o PERSE, para quem não está atualizado do que é, para entender qual foi o efeito da revogação. Bom, em função da pandemia, um dos maiores setores atingidos foi justamente o setor de eventos, né? Desde festas, hotéis, restaurantes. O que aconteceu com eles? Ficaram fechados por quase 2 anos, em função da pandemia. Por conta disso, em 2022, veio a Lei 14.148 de 2021, que começou a ter vigência em 2022 e que concedeu o seguinte benefício, tá? Lá no artigo 4º dessa Lei 14.148, ela diz assim, ó, ficam reduzidos a zero, ou seja, alíquota zero, pelo prazo de 60 meses. O que quer dizer isso? 5 anos, essas empresas não precisariam pagar os seguintes tributos: IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS, ou seja, impostos e contribuições. Um fôlego de alíquota zero, ou seja, não teria tributos por recolher durante o prazo de 5 anos, para que essas empresas, justamente desse setor de eventos, pudessem se reerguer pelo período que ficaram sem faturamento, ou seja, a salvação do setor de eventos. Quais eram as empresas que poderiam aderir ao PERSE? O próprio artigo 4º dessa lei, ele trouxe à época 88 CNAEs, Código Nacionais Econômicos, que vieram definir quais eram as empresas que teriam a possibilidade de adesão ao PERSE. Depois surgiram outras discussões que empataram muito na vida do PERSE, por quê? Primeiro, veio uma portaria que restringiu o direito. De 88 passou para 42, tá? CNAEs autorizados. Então, hoje, não tenho mais os atuais 88, os originários, mas tem 42 CNAEs autorizados por portaria. Segundo ponto, não poderia estar no Simples Nacional, certo? Ou seja, tem que estar no presumido no real. Tem que ter os CNAEs específicos da portaria, isso hoje, tá? Para quem está no PERSE, para tentar aderir ainda hoje. Para poder fazer. E outro, terceiro requisito, alguns setores são obrigados a ter o cadastro, aquele cadastro de turismo, né? Não são todos os setores que tem, mas uma grande maioria aí tem. E mais, não bastava fazer o cadastro, teria que ter o cadastro a partir de uma determinada data em função da exigência de uma determinada portaria. Bom, portanto, hoje, quem está no PERSE, sem medida judicial, que conseguiu aderir de forma administrativa, não pode estar no Simples Nacional, tem que estar nos CNAEs, né, os listados até hoje, que são os 42, e tem que ter o cadastro, ou não tem que estar obrigado a ter o cadastro. Existe um prazo de adesão para o PERSE? Não, não existe um prazo de adesão para o PERSE. As pessoas acham que, para eu aderir ao PERSE, o que é aderir ao PERSE? É eu tratar IRPJ, Contribuição Social, PIS e COFINS com alíquota zero. Não existe, tá? Existe uma COSIT, número 51 e 52 da Receita Federal, que determina como é que você faz essa adesão. Ou seja, na COSIT lá determina que basta que você faça na sua declaração nas obrigações acessórias, o contador aqui normalmente faz isso, que ele já reduza a zero a alíquota e passe a ter o benefício. Pois bem, além disso, logo quando for
né, instituído o PERSE, além desse benefício da redução da alíquota zero, naquela época tinha um prazo que quem tinha débito podia ainda parcelar em até 145 parcelas, faria uma transação com alguns benefícios. Mas hoje, o atual PERSE, ele fala, na verdade, da alíquota zero. Ok, então este é o contexto do PERSE. O que aconteceu dia 28 de dezembro? Na virada entre Natal e Réveillon, a galera tá lá pulando ondinha, se preparando com a família, o governo federal vem e passa uma rasteira no empresário. Porque é uma rasteira isso, gente, né? Literalmente uma rasteira. Me desculpa aí, né? Independente de posição política de ninguém, mas um governo que quer manter as empresas abertas, ele vem e tira um benefício de um setor que já foi quase que aniquilado pela pandemia, ele vai lá e tira um benefício que é para reerguer pelos próximos 5 anos. Pois é isso que aconteceu. O que ele fez? O governo federal baixou a medida provisória número 1202, tá? Dia 28 de dezembro, dizendo o seguinte, dentre a questão da reoneração da folha também, que é outro assunto que a gente vai trazer aqui para a live também, que é outro absurdo. Dia 28 de dezembro, dizendo o seguinte, revoga-se os benefícios que tratam o artigo 4º da Lei 14.148 de maio de 2021, que eu acabei de ler, que é o artigo 4º que dava justamente, que regulamentava o PERSE e dava alíquota zero para o IRPJ, Contribuição Social, PIS e COFINS. Revogou. Só que, claro, ele fez alguns condicionamentos, justamente pensando, né, sabendo que ia ser atacado, ele preservou alguns princípios da anterioridade, da noventena. Então, por exemplo, ele revogou, mas disse o seguinte, revoga-se. Daí ele botou no seu artigo 6º. Ficam revogados, tá? Na data da publicação da medida provisória, ou seja, né, o artigo 4º, daí ele diz o seguinte, a partir de 1º de janeiro de 2025, para IRPJ, ou seja, quem está no PERSE hoje, ou quem aderir ainda ao PERSE, que ainda dá para aderir, tá? Você tem, pelo ano todo de 2024, você ainda tem alíquota zero para o IRPJ, ok? Segunda previsão, a partir de 1º de abril de 2024, agora já, para as seguintes contribuições, tá? Ele já revogou. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Por que ele fez isso? Princípio da anterioridade e os 90 dias. Ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril já está revogado. E aí? Como que ficam as empresas que estão no PERSE hoje? Que aderiram, que estavam contando, que fizeram todo o seu financeiro pensando nisso? Quantas empresas, inclusive, saíram do Simples Nacional, migraram para o lucro presumido para poder se manter no PERSE? Por quê? No ano passado, eu tive, inclusive, demandas em relação a isso, teve uma briga muito grande no judiciário tentando fazer o quê? Manter no PERSE, inclusive, as empresas do Simples Nacional. Porque na grande maioria, essas empresas que aderiram ao PERSE, que são do setor de eventos, são pequenas empresas. Então, na grande maioria, são empresas do Simples Nacional. Só que, infelizmente, o judiciário não abarcou, não acolheu esses pedidos, né? Então, assim, para quem está no Simples Nacional, mesmo com medida judicial, na grande maioria toma pau, tá? Não conseguiu a concessão do PERSE para esses do Simples Nacional. Outra discussão que tinha é, precisa de cadastro ou não precisa de cadastro? E a outra era dos quinais que estavam inicialmente pela lei e foram excluídos pela portaria. Então, foram 3 tipos de demanda que geraram no judiciário. Então, deixamos elas um pouquinho de lado. O que a gente vai fazer agora, né? A questão é o seguinte, se eu tenho um cliente que está no PERSE e recebe essa notícia, vai te ligar. E aí, Marilene? E aí, Gustavo? Tô no PERSE. O governo acabou de revogar. Perdi o direito? Segundo a medida provisória, acabou de perder o direito. A partir de agora, você tem direito a zero do IRPJ até o ano que vem, então você tem 1 ano de economia de IRPJ. E você, a partir de abril de 2024, você já tem que começar a recolher PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Olha o impacto para uma empresa que está, assim, pensando que tem alíquota zero pelo prazo de 5 anos, de 2022 para cá, né? 22, 23, 24, 25, até 2026 esse benefício existe, né? De acordo com a lei. Pois bem, o que essa medida provisória ela fez com essa revogação? Toda vez que você revoga um benefício fiscal, um benefício econômico de um tributo, você está fazendo o quê? Majorando tributos. Ou seja, a revogação de um benefício fiscal enseja na majoração de um tributo. Aí pergunto, eu
posso majorar tributo por medida provisória? E daí vem a questão constitucional. O artigo 62 da Constituição diz o seguinte: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para reunir no prazo de 5 dias. Isso foi feito? Claro que não. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou má geração de impostos, exceto os previstos no artigo 153 que não veio ao caso aqui para nós, só produzirá efeitos no exercício seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquela que foi editada. Olhem só. Primeiro, MP só pode ser instituída, tá? Se ela implicar em majoração. Acabei de dizer que a revogação de um benefício fiscal implica em majoração de tributo. Estava alíquota zero. Agora vai voltar à tributação normal. Isso é majoração de tributo. MP que implique em instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos aqui, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida até o último dia daquele em que foi editada. Olhem só. MP foi editada dia 28 de abril. Para ela poder ter eficácia para fins de majoração do tributo, ela tinha que ter sido convertida em lei até o último dia do exercício. Qual é? 31 de dezembro de 2023. Vou repetir a linha. Editada 28 de dezembro de 2023, ela tinha que ter sido convertida em lei até 31 de dezembro. Ela tinha 3 dias para ser convertida em lei, para poder ter eficácia no próximo exercício, ou seja, 2024. Isso aconteceu? Claro que não. Isso é um argumento, certo? Vai colar no judiciário? A gente sabe que isso é um assunto novo para o judiciário, mas aí também caberia, é um dos argumentos que você pode usar, certo? Então, não houve a conversão. Segundo ponto, medida provisória em caso de relevância e urgência. Qual que era a relevância e urgência de você editar uma medida provisória no calar da noite para revogar um benefício fiscal que era para levantar as empresas do setor de eventos? Urgência para o governo que quer arrecadar. Ele quer que se ferre as empresas, né? Ele quer que se ferre o coitado lá que está tentando sobreviver. Pelo amor de Deus, é a coisa mais estapafúrdia que poderia existir. Política fiscal que está querendo que o empresário se ferre. Ou seja, se o empresário se ferrar nesse Brasil, gente, fecha tudo. Fecha a empresa, automaticamente quantas famílias estarão desempregadas? É isso que a gente tem que pensar. Quem olha para o empresário e acha que o empresário é bandido, o empresário não é bandido. Tem muitos que fazem coisas erradas. Mas o empresário é aquele que mantém as portas abertas, se matando para pagar tributo, para poder ter faturamento, para pagar seu empregado, para pagar tributo, para manter aluguel, para gerar a economia do país. E o cara vai lá na véspera do Réveillon e ferra com todo mundo. Então a gente tem que se opor a isso. O advogado tributarista tem que se opor a isso. Ou seja, dentro desse absurdo, essa coisa estapafúrdia que fizeram, tá? Porque eu acho um absurdo, nós, advogados tributaristas, temos aqui uma oportunidade de defender os nossos clientes que estão no PERSE. Porque daí vem uma outra questão. Professora, há direito adquirido a este benefício? E daí nós vamos ter que entrar numa outra esfera de discussão. Isenção não é a mesma coisa que a alíquota zero, certo? Na prática, ambos têm o mesmo efeito. Por quê? Tanto na isenção quanto na alíquota zero, você não vai ter o recolhimento do tributo. Doutrinariamente falando, nós temos aí doutrinadores de relevância, como Paulo de Barros Carvalho, que entendem que a isenção, tá, que a alíquota zero é um tipo de isenção, ainda que conceitualmente sejam conceitos diferentes. Mas doutrinariamente se diz que é a mesma coisa. E por que eu estou dizendo isso? No artigo 178 do CTN, do Código Tributário Nacional, que fala sobre direito adquirido em relação às isenções, diz o seguinte: a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no artigo 103 e no artigo 104, CTN. Ó, a isenção, salvo, ó, ou seja, ela pode ser revogada a qualquer tempo ou modificada por lei. Isenção pode? Pode. Quando é que não pode ser revogada a qualquer tempo? Quando ela é concedida por prazo certo e com determinadas condições. E o PERSE foi concedido por prazo certo, 60 meses. E com quais são as condições? Estejam simples, tenha cadastro, estejam classificadas no CNAE. Ou seja, se eu levar esta linha dizendo que a alíquota zero, nesse caso, ela se equivale à isenção, eu posso dizer que eu tenho direito adquirido a me manter no PERSE. Ou seja, que essa revogação, que prevê a revogação do PIS/COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido a partir de abril, não pode ser revogada, porque eu tenho direito líquido certo no momento que eu já tive adesão ao PERSE. E também tenho direito líquido certo a manter a alíquota zero a partir de 2025, que foi a revogação para IRPJ, porque eu tenho direito adquirido em me manter no PERSE até, enquanto eu mantenho os requisitos do PERSE, até 2026, que é o prazo de 60 meses. Portanto, o que nós temos que fazer como tributaristas? Nós temos que ver isso como uma oportunidade também, né? Nós podemos oferecer para os nossos clientes que estão no PERSE, que estão na iminência de perder o benefício, nós podemos propor uma medida judicial. Cabem outras medidas, já são diretas de inconstitucionalidade, contra isso cabe, mas daí não cabe a nós individualmente tratarmos disso, né? Cabe a nós, como advogados, propormos uma medida judicial individual de proteção ao nosso cliente. Ou seja, qual medida que eu usaria? MS. Por quê? Primeiro, sempre bato na questão do risco de sucumbência, tá? O mandado de segurança não tem risco de sucumbência, porque caso lá na frente eu não consiga o reconhecimento do direito adquirido de manutenção ou benefício da alíquota zero para esses 4 tributos, tá? 4 tributos, IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS. Ao final, se não concedida a segurança, o meu cliente não tem que pagar sucumbência para outra parte, que é a Fazenda Pública, Fazenda Nacional. Então, mandado de segurança. Quais são os requisitos para concessão da liminar? Artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança. Eu tenho que ter o periculum in mora e o fumus boni iuris, tá? Fumus boni iuris é a fumaça do bom direito. Qual que é a fumaça do bom direito? É o meu direito líquido certo. Qual que é o meu direito líquido certo? É o direito de me manter no benefício porque eu tenho direito adquirido, nos termos do artigo 178 CTN, que, equiparada à isenção, eu não posso ter revogada, já que é um benefício concedido com prazo e sob condições, certo? Como eu tinha dito antes também, a medida provisória, ela não tinha urgência, ela não tinha relevância, ela não foi convertida em lei até o último dia do exercício anterior de 2023. Não aconteceu. Então, você impetra a mandado de segurança, pede uma liminar para que seja afastada a eficácia dessa medida provisória em função de, ou seja, afastar a eficácia quanto à revogação a partir de abril de 2024 e a partir de 2025 em relação ao IRPJ também. Conceda-se a liminar para você continuar usufruindo desse benefício até seu término, que é 2026, e ao final conceda a segurança. Qual que é o prejuízo de tentarmos esse mandado de segurança? Nenhum. O prejuízo já está aqui. Por quê? Aí que está. O periculum in mora é justamente esse. O perigo da demora, se não concedida a liminar, a partir de abril agora, nos próximos 3 meses, essa empresa que estava contando em não pagar o PIS/COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido, passará de 0 para tributação integral. Vocês imaginem o prejuízo financeiro que há em cima de uma empresa que não estava contando. Porque todo o custo da empresa, demonstre isso para o juiz, todo o custo da empresa, seja do serviço, seja do comércio, ele tem por pauta o seu custo, um deles é o tributo. O custo do serviço vai aumentar, o custo do produto vai aumentar, porque pense, se eu tinha alíquota zero, eu podia ter um produto mais barato, eu podia ter um serviço mais barato. A partir de abril, eu vou passar a pagar 3 tipos de contribuições de uma vez só. Olha o prejuízo que eu estou tendo se você não me conceder essa liminar agora. Essa empresa vai fechar, ela não tem condições de ser mantida aberta. Então, conceda-se a liminar. Agora, se você não fizer a proposta individual de medida judicial, o que vai acontecer? Esses clientes vão ser obrigados a partir de abril pagar e a partir de 2025 pagar o IRPJ também.
Eu posso hoje aderir, dizer para o cliente ele ainda aderir ao PERSE hoje, se eu não for entrar nas discussões de Simples Nacional, Cadastur e KNAI, se ele tiver os requisitos obrigatórios hoje, que é o Cadastur, que é estar dentro daqueles 42 KNAIs que são autorizados pela portaria, e ele não estiver no Simples Nacional, posso ainda hoje aderir. O PERSE não tem prazo, gente, tá? O PERSE, através da minha contabilidade, meu contador declara, ele reduz lá na hora de fazer a declaração, ele aplica alíquota zero na hora de fazer a declaração. Então, por exemplo, quem hoje, eu vou aderir o PERSE a partir desse mês, preenchi todos os requisitos. Tá bom, eu tenho pelo menos ainda, para quem está no lucro presumido, ele ainda tem todo o benefício do ano de 2024 de não pagar o IRPJ. Então tá valendo aderir, tá? Mesmo assim tá valendo aderir. E ainda, pode aderir e entrar com a ação pedindo que ele seja mantido. E mais, se ele entrar agora, ele ainda tem esses 3 primeiros meses sem a revogação. Também tem janeiro, fevereiro, março, aí abril, sem a contribuição social, PIS e COFINS. Então, mesmo com a revogação, ele tem esses primeiros meses agora de benefício, tá? Então, o PERSE ainda pode ser aderido, porque ainda tem um prazo de vigência de acordo com a medida provisória, e para quem quiser perpetuá-lo, né, pelo prazo original, dos 60 meses até 2026, vai ter que propor a medida judicial, impetrar a medida judicial para mantê-lo com benefício até 2026. Então, assim, mãos à obra, não temos nada a perder. Mas se acontecer, 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Pior é de imediato a gente saber que o cara já vai ter um prejuízo fenomenal, que é passar a pagar 3 contribuições a partir de abril e o ano que vem, né, começar a pagar IRPJ de novo, sendo que ele tinha esse benefício até 2026, tá bom? Então vamos olhar isso como uma oportunidade, tá? Como uma oportunidade de trabalho, gente. Os advogados vivem reclamando aí, ai, eu não sei o que fazer. Tá aí, ó. A grande vantagem dessas atrocidades que acontecem em relação a essas medidas, né? Essas sacanagens que o governo federal tem feito com o contribuinte é porque, como eu sempre digo, estamos na guerra, vão vender armas, vão vender lenços, né? Porque é uma oportunidade aí. Então procure clientes que estão no setor de eventos, que podem estar sendo excluídos, perdendo o benefício do PERSE e proponham isso para eles. Eles não têm nada a perder, tá bom? Fica a dica aí, em breve voltamos com a nossa próxima live, vamos falar aí sobre essa outra parte da revogação ali da MP, que veio e diz assim, ó, reonera-se a folha de salários, ó, mais uma no contribuinte, né, infelizmente. Tá bom? Fico por aí, uma boa sexta-feira. Eu acho que tem alguma aqui, o Valnei. Ó, deixa eu só ler que eu não tinha visto esse comentário. Valnei. Exatamente, professora, tem que respeitar os empreendedores e tem a coragem para investir em um país como o Brasil, onde a segurança jurídica é quase uma corrente de gelo no verão. É uma corrente de gelo e uma mordaça, porque eles cada vez mais estão acabando com a segurança jurídica no Brasil e com o direito adquirido do contribuinte. E nós, advogados tributaristas, temos a obrigação de defender nosso cliente. É para isso que a gente é especialista, para defender o direito constitucional, o que está no Código Tributário Nacional, mãos à obra. Tá bom? Beijo para vocês, galera. Obrigadão. Tchau, tchau.